no ar, agora ao vivo no YouTube e ao vivo no Instagram. Exatamente às 21 horas, eu estou entrando aqui para a gente começar. Boa noite, Cimex, boa noite, Mariana. Que bom ver vocês chegando. Então, hoje nós vamos dar andamento, né, às nossas lives dessa semana, que começou a semana passada. E hoje nós vamos para o Cimex. Saudades. E hoje, então, nós vamos, né? Eu dei uma sumidinha, mas essa semana a gente ainda tem hoje a nossa última live em relação à minissérie, né? E nessa live de hoje eu vou trazer para vocês, então, sexualidade na adolescência, as mentiras que os pais e os filhos se contam, né? Porque muitas vezes o que a gente vai ver aqui é que a gente nem sabe que está contando essas mentiras para a gente mesmo, não é? E é exatamente isso que eu quis trazer à tona. O que a gente muitas vezes mente para a gente mesmo, tentando se enganar, e com isso, em vez da gente ajudar a nossa relação com os nossos filhos, né, e ajudar a gente mesmo, a gente acaba criando, né, um transtorno, a gente acaba criando mais dificuldade nessa relação. Boa noite, Suleidia. Então, nós vamos começar, né, agora essa live, e eu quero já de antemão agradecer aí a entrada de vocês, e vamos falar sobre essas mentiras que a gente conta, as mentiras que pais e filhos contam sobre a sexualidade na adolescência. Para isso, gente, eu vou trazer aqui para vocês, né, primeiro as mentiras dos pais e depois a mentira dos filhos, né? Que nós mães, né, e pais, a gente muitas vezes cria, são na verdade o que eu vou trazer, são situações que a gente vivencia no nosso dia a dia, mas que por um motivo ou por outro a gente acaba fazendo vista grossa, ou a gente não dá a devida importância que aquilo requer, e a gente acaba usando aquela famosa frase, né? Famosa frase que a gente diz assim: ah, isso aí é só uma fase, vai passar, depois passa, não é? Só que, será que passa? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Às vezes até passa, outras vezes passa, mas deixa marcas, e outras vezes não passa. Não passa. E aí, que mentiras são essas? Que mentiras são essas? Eu vou começar por aquela mentira que eu acho que é a mais, ela é a principal de todas, né? Porque quando a gente diz para a gente mesmo, né, que o interesse sexual na adolescência é uma bobagem, é só uma fase, que isso passa, a gente, na verdade, está dizendo que isso é uma bobagem para quem? Né? Para os nossos filhos, para o nosso adolescente ou para a gente mesma? Né? Porque eu sei que muitas vezes é difícil a gente encarar a sexualidade na adolescência. Não é fácil, não é? Eu sei que a gente não trouxe uma bagagem, a gente não trouxe uma cultura, a gente não trouxe um dote, né? Como eu costumo colocar aqui, a gente não trouxe um dote em relação à nossa sexualidade que nos permita olhar para a sexualidade na adolescência de uma forma tranquila. Então, muitas vezes, essa sexualidade na adolescência se torna algo muito complexo para a gente. Então, é mais fácil eu achar que aquilo é uma fase e que vai passar do que eu ter que encarar de fato, aprender o que é sexualidade na adolescência e encarar de fato o meu filho ou a minha filha, lidar com esse assunto do jeito que ele precisa ser lidado, né? Porque dá trabalho? Dá trabalho. É muito mais fácil a gente fingir que não viu. É muito mais fácil, entre aspas, né? Porque se a gente
finge que não viu, é mais fácil naquele momento, porque eu não tenho que encarar, mas as consequências de eu não encarar, elas são muito graves. E é isso que eu quero trazer aqui, para a gente olhar para essas consequências da gente não encarar, né? Da insegurança, a gente ter que repensar os nossos conceitos. Claro que dá insegurança, vira uma bagunça a nossa cabeça no início. Muita coisa daquilo que a gente achava que era por aquele caminho, de repente a gente diz, será que é mesmo? Será que é por aqui? É por lá? Então vai dar uma certa insegurança, mas ao mesmo tempo, quando a gente consegue identificar o que está acontecendo, essa insegurança se transforma em segurança. E isso é o que há de mais precioso. E por que eu insisto tanto, né, nessa história? Porque a sexualidade na adolescência, ela não é um acessório na vida dos nossos filhos. Eu vou contar uma história para vocês. Eu me inspirei hoje, eu estava indicando para uma das minhas alunas do Papo Firme um livro que se chama... Cadê, meu Deus do céu? Se chama... Histórias de Niná para Meninas Rebeldes. E aí eu comecei a folhear esse livro, né, que é um livro que fala sobre as profissões de várias mulheres, é um livro muito interessante. E eu me inspirei nesse livro e montei uma historinha aqui para a gente ter uma visão do que significa essa sexualidade na adolescência. Então, assim, era uma vez no interior de São Paulo, uma menina de 13 anos que não queria crescer. Ela simplesmente adorava, né, os laçarotes de fitas que ela usava, ela adorava os vestidos rodados, os vestidos bem feitados, pregueados, bem engomados, né? Ou seja, ela adorava se vestir como uma verdadeira princesa. Até que um belo dia, nessa princesa começa a surgir os pelos pubianos, começa a surgir, os seios começam a dar sinal de vida, né? Essa princesa agora começa a perceber que ela está virando mulher. E ela, não só ela, mas toda a família, acaba fazendo o quê? Ficando em pânico, dizendo, não, a minha princesa não pode crescer. E aí, como a família não aceita o crescimento dela, ou seja, de início toma aquele susto e não consegue lidar com esse crescimento dela, o que ela acaba fazendo? Ela também começa a achar que crescer não pode ser uma coisa boa. E ela então começa a se negar, continua insistindo em usar os seus laçarotes e os seus vestidos de princesa, né? Só que aí chega uma hora que a turma dela, né, o grupo dela da escola, começa a fazer bullying. Começou a fazer bullying e ela ficava dividida. Por um lado, ela queria agradar a família. Por outro lado, ela queria se sentir parte da sua turma. Ela queria se sentir pertencendo, né, a essa turma. Então, veja, ela pegou e deu um basta, né? Deu um basta e disse, não, a partir de agora eu não uso mais laçarotes nem vestido de princesa. Eu agora me visto como uma garota, eu agora não uso mais laçarotes. E aí a família, né, ficou muito triste, ficou muito desesperada, porque a família não queria que aquilo tivesse acontecendo, queria que ela continuasse sendo a minha menininha e não uma garota que estava crescendo e se desenvolvendo. E aí o que acaba acontecendo? A família olha para isso e diz, essa rebeldia é só uma fase. Isso vai passar. Gente, por essa história, a gente consegue olhar que a sexualidade na adolescência não é só uma fase. A sexualidade na adolescência, ela está ligada à imagem corporal. A sexualidade na adolescência, ela tem a ver com a autoestima. A sexualidade na adolescência é o autocuidado, é a autoconfiança, é o respeito a si e ao outro. São as sensações do corpo, são os sentimentos e emoções, a relação familiar, a relação com os amigos, o relacionamento afetivo, a saúde, a segurança pessoal,
o projeto de vida. Bom, eu posso enumerar aqui N situações que, com essa pequena historinha que eu contei aqui para vocês, a gente já consegue visualizar. Então dá para a gente dizer que a sexualidade na adolescência é um acessório na vida dos nossos filhos? É algo que não merece a nossa atenção? A sexualidade na adolescência é a vida dos nossos filhos. É a nossa vida a sexualidade, como também é a vida deles. Então, tudo isso faz parte da nossa sexualidade, faz parte da sexualidade deles. Então, não dá para a gente olhar para a sexualidade na adolescência como se ela fosse um nada, uma coisinha que eu posso lidar de qualquer jeito, eu conserto aqui, eu remendo ali. Não. Já teve uma época que as nossas mães puderam lidar, não é que puderam, tiveram que lidar com a sexualidade dessa forma, porque não tinham alternativas. Mas as mães de hoje não, os pais de hoje não. Os pais de hoje têm alternativas. Os pais de hoje têm tem o meu canal, tem o canal da Lena Vilela, que todo dia eu estou aqui trazendo para vocês gratuitamente uma série de conteúdos. E como agora eu trago também um outro conteúdo mais embasado, um outro conteúdo mais bem elaborado, ou seja, um conteúdo que tem uma sistematização que é para aquelas pessoas que querem, de fato, aprender a falar sobre sexualidade, a olhar para essa sexualidade de uma forma coerente, de uma forma que ela merece, que é a forma que ela precisa ser olhada. Porque o que vai acontecer é que se eu continuo me enganando, o que passa é que uma mentira, ela não anda sozinha. Uma mentira puxa outra, Aí a gente vai inventando outras mentiras, como por exemplo, quando chega a questão da primeira vez. Quando eu coloquei o meu anúncio para a minissérie do Papo Firme, eu chamo a atenção de vocês através do índice, das pesquisas que mostram que a primeira vez ela está acontecendo em média entre 13 e 14 anos de idade. Gente, eu fui xingada, me mandaram calar a boca, disseram que as pesquisas eram mentirosas, porque na casa daquela pessoa não aconteceu aos 13 ou aos 14 anos, não quer dizer que a pesquisa seja mentirosa. Isso é um fato, isso é algo que foi pesquisado. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente se nega a olhar que a primeira vez pode acontecer com os nossos filhos. E aí o que a gente diz? Não, meus filhos nem estão pensando nisso. Ah, não? Estão pensando em quê? O seu filho e a sua filha. Eles estão pensando na prova de matemática, de geografia? As pesquisas mostram, eles estão pensando, mais de 90% do pensamento de um adolescente tem a ver com a sexualidade deles. E aí, o que acontece? Eles estão aí assistindo pornografia, aprendendo através da pornografia, sozinhos, buscando eles mesmos, aprender pelo jeito, que não é o jeito mais adequado. Por tudo que a gente já conversou em outras lives e que não cabe hoje aqui eu trazer. Então, o adolescente, ele não é só corpo. Não basta só ele sentir tesão e ele está pronto para uma primeira vez. Não. Mas quem é que vai ajudá-lo a entender quando é de fato chegada a hora dessa primeira vez? Saber que pode dizer não. Quem é que vai ajudá-la a ter um conhecimento sobre a resposta sexual? A entender que o que dói numa primeira vez não é a ruptura do ímen. Como é que eles vão entender que a garota pode ter vários tipos de ímen e que nem toda garota sangra quando tem a primeira vez? Vocês não imaginam o sofrimento que ainda é para muitas garotas e muitos garotos, que isso mexe com a relação deles. Isso mexe com a confiança deles. E por quê? Porque ignoram os fatos sobre a sexualidade, a resposta sexual, o que significa estar preparado para uma primeira vez. Saber o quanto é importante conhecer o seu corpo, as suas sensações. Como é que eles podem fazer isso? Se a gente não conversar com eles, se a gente não trouxer para eles uma conversa que
que faça com que eles entendam que isso faz parte da aprendizagem para esse relacionamento sexual. Uma outra mentira, né, que a gente acaba inventando também quando se trata de exposição na internet. E aí a gente faz, eu controlo tudo que meus filhos assistem. Será? Controla mesmo? Não foi o que eu vi de comentários, né, que os adolescentes colocaram nos meus vídeos quando eu falo de privacidade e de exposição. Um deles colocou, a minha mãe diz que eu não preciso de privacidade. E ela decide a senha de tudo que é meu, olha todas as minhas conversas. Isso só nos afasta dos nossos pais. Eu ando com tudo meu grudado, dentro das minhas calças, bem grudadinho em mim. E se eles pegam meu celular, já está tudo apagado. Então veja, meus pais não me respeitam. Esse é um depoimento de um adolescente. Mas será que se ele tivesse tido a oportunidade de ter um pai ou uma mãe que conversasse com ele, que tivesse uma postura, né, de mostrar a ele, tivesse tido, né, a oportunidade de conversar com esses pais que tivessem uma postura, de dizer a eles que aquilo que eles estava fazendo, não era porque ele queria ser chato, mas porque ele se preocupa com ele, porque ele gosta dele, porque ele tem medo, né, do cyberbullying, porque ele tem medo do uso compulsivo, porque ele tem medo do aliciamento, do sexting, do nudes, da pornografia. Ou seja, se abrisse o coração para ele, será que esse adolescente pensaria do mesmo jeito? Ou esse fato, né, da mãe lhe dar, tendo acesso à sua senha e dizendo que vai olhar o que ele fala, ele não iria lá e teria uma outra postura com essa mãe. Não acharia isso uma questão de invasão de privacidade, mas sim de cuidado. Então essa é uma questão que a gente precisa estar de olho. E não relevar a sexualidade. Porque quando a gente coloca a sexualidade no segundo plano, gente, você está colocando o seu filho, a vida do seu filho e da sua filha em segundo plano. Olha lá outra mentira que a gente coloca sempre na vida da gente. Porque é difícil, eu sei que é difícil. Encarar abuso sexual, admitir que o nosso filho ou a nossa filha possa sofrer um abuso sexual, isso é algo que a gente não quer nem que passe pela cabeça da gente. Quanto mais conversar com os nossos filhos. E aí a gente fala, não, isso vai tirar a pureza dos meus filhos. A ignorância é que tira a pureza porque ele fica vulnerável. A ignorância, ela é que faz com que os seus filhos possam vir a sofrer. Porque o mundo, ele não é puro. E a gente precisa ensinar os nossos filhos a viver nesse mundo. Portanto, eu não posso ficar escondendo conteúdos, informações que são preciosas para que o nosso filho saiba se defender, para que ele possa se virar. Senão, essas coisas vão acontecer sim. Não é por praga minha não, Deus me livre, porque eu não sou pessoa de jogar praga, eu só estou aqui, porque essa é a forma, a circunstância que eu vejo no meu dia a dia. São filhos que não tiveram a oportunidade de entender e saber como é que é um abuso sexual, da existência de um abuso sexual, de como poderia se preparar para isso e acaba acontecendo um abuso. Por quê? Porque essa pessoa não sabe que ela pode dizer não a uma pessoa que é querida dela. Porque, em geral, o abusador não é um estranho. O estuprador, sim, mas o abusador, não. Então, esse menino ou essa menina pode não saber, né, que ela pode dizer não para essa pessoa. Como que ele vai identificar que ele está numa situação de perigo se ele não sabe nem que existe esse perigo? Como que ele vai saber que pode confiar em você e lhe contar o que está acontecendo se vocês nunca conversaram sobre sexualidade? E aí você abre uma brecha para o abusador sexual. Porque como ele faz parte da sua convivência, ele sabe que a conversa sobre educação sexual não existe, sobre sexualidade não existe em casa, existe um grande tabu. E aí o fato de existir esse tabu, o que vai acontecer?
ele tem certeza que ele não será denunciado por esse garoto nem por essa garota. Isso me lembra a história de uma menina que ela estava me contando, que ela tinha ido numa festa e o garçom daquela festa, o garçom ou era o maître da festa, não sei exatamente quem que era, deu em cima dela. Ela deu um chega para lá e correu. A amiga dela, que não conversava sobre sexualidade, sofreu o abuso sexual desse homem, saiu chorando. Resultado, a menina passou por uma situação extremamente, horrível. E porque não sabia lidar, não sabia dizer não sabia, dar um chega nessa pessoa, dizer, ei, em mim você não toca, em mim você não tem direito. Não é? E mais, tem outra coisa, não é só prevenir do abuso. Eu trouxe uma vez a Caroline Arcari, que é uma pessoa que é uma estudiosa de abuso sexual, e ela colocando a questão, muitas vezes a gente cria um abusador sexual. Sabia disso? E sabe por quê? Porque a gente naturaliza, por não saber, por desconhecer determinados comportamentos que a gente tem, a gente naturaliza comportamentos, principalmente em relação aos meninos, que a gente acha que é natural, quando na verdade é uma falta de respeito. Então, por exemplo, eu vejo, situações em que o homem vai lá, tira uma gracinha com a menina, ou mesmo passa a mão, seja no seio, seja nas nádegas, né, no bumbum, seja em qualquer parte do corpo, sem ter o consentimento daquela pessoa. E as pessoas dizem, não, mas isso é coisa de homem. Né? Ou então ela deve ter feito alguma coisa para ter merecido isso. Então, gente, vamos prestar atenção. Qual é o lugar que eu estou colocando a sexualidade dos meus filhos, né, na nossa relação? Qual é o patamar que ele se encontra? Eu estou dando devida valorização a essa questão da vida dos meus filhos? Tem uma outra, né? A gravidez na adolescência. A gravidez na adolescência, eu já ouvi de várias mães, eu não preciso conversar com a minha filha sobre isso. Com meu filho, então, nem pensar, porque quem tem que se preocupar com a gravidez na adolescência não é o menino, é a menina. E a outra diz, e eu não preciso falar de sexualidade com a minha filha, porque eu levo no ginecologista e o ginecologista ensina tudo para ela. E levar no ginecologista, o ginecologista vai fazer um exame, vai explicar como é que está o corpo dela, como é que o corpo dela funciona, até vai tirar algumas dúvidas sobre reprodução, vai ensinar sobre os métodos contraceptivos, escolher junto com ela o melhor método contraceptivo para ela, mas prevenção de gravidez não é só isso. Primeiro, prevenção de gravidez é uma questão tanto do menino quanto da menina. Ambos precisam se preocupar com a prevenção de gravidez. Né? 2, não basta só saber sobre os métodos contraceptivos. É necessário ter motivação para fazer uma prevenção de gravidez na adolescência. E aí, como é que fica o conhecimento dessa menina sobre o corpo? Como é que fica o entendimento dela sobre o período fértil? Um dos vídeos que eu tenho mais acessado no YouTube é exatamente um vídeo que eu falo sobre a pílula do dia seguinte e o período fértil. E a pergunta que eu mais recebo das meninas é: quando é o meu período fértil? Eu estava no meu período fértil? Aconteceu assim, né? Eu tive uma relação sexual, eu estava tantos dias depois da minha menstruação, isso é o meu período fértil? Ou seja, muitas meninas não têm nem ideia do que seja o seu período fértil. Não tem ideia nem conhecimento sobre questões e situações mínimas sobre o corpo reprodutivo, para que ela não caia numa armadilha como essa, para que ela saiba como ela lidar com a sua prevenção. Não é? Então, quem é que vai ensinar tudo isso para ela? A ginecologista dá uma contribuição, mas a gente precisa estar perto, porque isso envolve sentimento, isso envolve emoção, isso envolve uma série de outras questões que não é papel da ginecologista, é papel de mãe, é papel de pai, é a gente que tem que chegar e a gente que tem que acolher. Né? Uma outra mentira, né, que a gente
tenta se convencer dela é em relação às doenças sexualmente transmissíveis, ou melhor dizendo, as infecções sexualmente transmissíveis, né? Que muitas vezes eu ouço demais dizer, não, imagina minha filha pegar uma IST, não, imagina, não, ela só namora com um menino muito limpinho. Isso não tem nada a ver. Não, os outros são sujos, né? Não, e mesmo que fosse, tanto pega a doença de quem está limpo quanto de quem está sujo, né? Outras vezes diz, não, mas isso aí é coisa de mulher da vida. Mulher da vida, então a sua filha é mulher da morte? Porque é isso que acaba acontecendo. Eu contei no 3º episódio a história da garota que ela quase morreu de fato. Ela quase morreu porque essa mãe não tinha com ela, né, um vínculo de confiança. Ela não tinha um vínculo de confiança com essa mãe. Então ela teve uma infecção, né, um herpes que infeccionou, que quase levou essa menina a uma septicemia. E essa septicemia, e ao mesmo tempo, o que aconteceu? Essa menina não queria contar para a mãe que isso tinha acontecido. Não deixou que a ginecologista contasse o que estava acontecendo de fato com ela. Então, gente, precisamos dar atenção à sexualidade dos nossos filhos e colocar essa sexualidade no patamar que ela precisa estar. Tem também, né, não menos importante, a questão das disfunções sexuais. Então, muitas vezes eu vejo dos pais colocarem e dizerem assim, não, isso daí, disfunção sexual, não, isso aí é só inexperiência. Só inexperiência? Às vezes pode ser só inexperiência. Mas outras vezes, por não ter com quem contar, por não ter com quem conversar, eles acabam não sabendo como lidar. Vocês vão ver, tem um dos vídeos, né, que eu coloco aí das minhas alunas, que ela fala abertamente, né, a questão do vaginismo, que pela educação sexual que ela recebeu, ela acabou desenvolvendo o vaginismo. E o relacionamento sexual, que não é um relacionamento sexual prazeroso, que a gente não tem satisfação, né, gratificação naquilo que a gente faz, ele pode sim levar a um desentendimento, levar a como é que eu diria? A uma dificuldade, né, de relacionamento com o outro. Então é importante que a gente, né, tenha essa consciência, que a gente saiba que não é uma questão só de inexperiência. A gente precisa olhar para a forma como a gente está educando as nossas filhas. Tem a outra questão que é do relacionamento abusivo. Muitas vezes as mães dizem assim, não, minha filha agora só quer saber do namorado. É verdade, pode ser que ela só queira saber do namorado, mas preste atenção, né? Porque às vezes não é ela que só quer saber do namorado, mas o relacionamento que ela está vivendo é um relacionamento abusivo. Então a gente olhar para, nossa, como é que eu estou sendo como mãe? Eu sou uma mãe que sou boa para mim mesma? O meu exemplo de mulher, a forma como eu lido comigo, né, com os meus desejos, com aquilo que eu acredito que é bom, que vale a pena, é uma forma que é, como é que eu diria, que é uma forma saudável, que é uma forma boa. Se for, gente, parabéns, porque é por aí que a gente mostra para os nossos filhos que o relacionamento abusivo não pode existir. Claro que não é só isso, né? A gente precisa trabalhar com os nossos filhos, conversar sobre esse relacionamento abusivo, né? Tem aí uma cartilha que é muito legal, que eu até já publiquei aqui para vocês, onde tem inclusive um teste, né? Um modelo de diálogo que você pode ter com o seu filho, com a sua filha, porque não é só a menina que sofre relacionamento abusivo. O menino também pode sofrer relacionamento abusivo. E a gente poder conversar com eles, mesmo antes deles se apaixonarem, porque quando se apaixona, né, a paixão é cega. E muitas vezes, quando a gente vai conversar depois que a paixão já aconteceu, fica mais difícil deles saberem escolher, né, qual que é esse momento, eles saberem escolher o que está acontecendo com eles. Né? É não deixar passar as coisas que ele admira, as coisas que ele gosta, o estar com a família, o estar com os amigos, o estudar, o fazer aquilo que ele quer, sabe? Em vez de ficar só atendendo às necessidades e às vezes aos caprichos daquele namorado ou daquela namorada, né? Então é muito importante que a gente converse com eles sobre relacionamento abusivo.
Sabe, que você ensine, né, seu filho ou sua filha a defender esse espaço, esse seu espaço de felicidade. O que é felicidade para eles? E eles tomarem consciência do que isso significa e poder proteger esse espaço de felicidade deles para não cair numa armadilha como essa, né? A gente tem também aí a questão da diversidade sexual. A diversidade sexual, ou seja, qual é a orientação sexual que meu filho tem ou que a minha filha tem, né? Como é que eles estão vendo tudo isso, como é que eles estão se envolvendo, né, com os seus parceiros ou com as suas parceiras. Você sabe como lidar com isso? E se o seu filho ou sua filha for gay, você sabe como lidar com essa situação? Né? Como é que a gente se prepara para uma situação como essa? Como é que a gente conversa com os nossos filhos sobre essa questão da diversidade sexual? Como é que a gente ensina os nossos filhos a respeitar os outros e a si mesmo? Então, tudo isso, gente, faz parte da sexualidade na adolescência. Tudo isso são questões que não é só uma fase, não é algo que, sabe, passa. Pode passar algumas delas, mas outras podem deixar marcas, né? E feridas muito graves que a gente depois tem dificuldade para lidar e, ao mesmo tempo, ajudar os nossos filhos a, sabe, resolver esses problemas, né? Que o fato de eu não conseguir conversar com meu filho ou com a minha filha, dar a devida orientação e colocar a sexualidade dele na importância que ela tem, trouxe naquele momento ou na vida dele, né? Às vezes para sempre. E aí, quais são as mentiras que eles contam pra gente? As mentiras que eles contam pra gente, em geral, eu não quero falar sobre sexualidade. Eu já sei tudo sobre sexualidade. Não, eles querem sim falar, só que eles querem ouvir de vocês algo que não seja reclamação ou algo que não seja uma mesmice, aquilo que ele já está cansado de saber. Ele quer ouvir sim de você coisas que ele diga assim: poxa vida, eu nunca tinha pensado por aí. Puxa vida, eu aprendi isso hoje com a minha mãe, eu aprendi isso hoje com o meu pai. Então, quando a gente tem como agregar valor para os nossos filhos com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente ensina para eles, a gente sim desperta neles a vontade de querer conversar com a gente. Da mesma forma, quando eles falam, eu já sei tudo, não sabe. Eu tenho 65 anos de idade, sou uma estudiosa da sexualidade, trabalho com educação e sexualidade, não sei tudo, quanto mais um adolescente que mal começou a vida. Então ele tem muita coisa para aprender com você, ele tem muito, né, disso tudo que eu trouxe para vocês até agora, né, tantas questões, né, que tem aí, que se a gente for esmiuçar, né, dá muito pano para manga. Então isso não é uma verdade, eles não estão falando a verdade quando eles dizem que já sabem tudo. Eles simplesmente às vezes não sabem o que é que eles querem conversar e outras vezes eles não se sentem seguros, né, de que você de fato vai dar conta dessa conversa e que você de fato vai poder trazer para ele, né, acrescentar a ele determinadas informações, determinados olhares que eles precisam. Então, vamos prestar atenção nessa questão, né, de qual é o patamar que nós estamos colocando a sexualidade na adolescência, como é que a gente está lidando com essa sexualidade na adolescência e se eu tenho ou não dificuldade para lidar com essa sexualidade, né? E para isso, eu quero então pedir licença aqui para vocês para falar, né, que aqui tem uma pessoa pedindo para participar, eu já vou chamar você, Santan, acho que é isso. Eu só antes de chamar você, eu quero só pedir licença aqui para dizer para vocês, né, que eu tenho o Papo Firme, eu tenho uma oportunidade para vocês aprenderem a falar e conseguirem colocar e entender essa sexualidade na adolescência do jeito que ela precisa, no formato que ela precisa, porque quando a gente faz isso, a gente fica muito mais próximo dos nossos filhos. E o Papo Firme, ele foi criado especialmente para ensinar qualquer pai, qualquer mãe a entender a sexualidade, a entender como é que se fala, o que fala, né, de acordo
Com o quê? Com as suas expectativas, de acordo com os seus valores, de acordo com aquilo que você acredita. Não sou eu que vou dizer o que é que você tem que fazer com o seu filho ou com a sua filha. Mas o Papo Firme, ele cria são fundamentos que eu trago nele que dá a você uma condição de você olhar para ele, ou seja, para essa aprendizagem, e através dessa aprendizagem você saber o que está acontecendo com seu filho ou com a sua filha, e ali você então conseguir ver qual que é a melhor atitude que você tem que tomar. Então não é uma receita de bolo, não é o que você tem que fazer, mas o que você precisa entender da sexualidade, do desenvolvimento do seu filho e da sua filha, para que você mesma possa tomar esse tipo de atitude. Então, por exemplo, tem algumas perguntas que passaram por aqui, mas hoje eu acabei indo seguidamente para não perder o fio da meada, né? Agora eu vou abrir para vocês para perguntas, né? E dizer para vocês que com esse programa, né? Com esse método que eu criei, que é um método que trabalha você desde a questão, né, de quem tem vergonha, de quem tem medo, né, do porquê de todas essas travas que a gente tem para falar de sexualidade com os nossos filhos, até mesmo um passo a passo de como a gente fazer essa conversa. O que conversar? Qual é, em que faixa etária, o que eu falo para o meu filho, o que eu falo para minha filha, que é a maioria das perguntas que vocês me fazem em todas as lives que eu faço. O que eu falo com meu filho, como eu falo com a minha filha. E aí, o que vai acontecer? Muitas vezes, essas perguntas eu não consigo responder aqui só em formato de dica, porque para fazer isso precisa de muito mais do que simplesmente uma dica que eu fale aqui para vocês. Vocês precisam entender, né, esse fundamento da sexualidade para poder tomar uma atitude que não é minha, é uma atitude que é sua. Então, para isso, o Papo Firme foi criado com essa intenção. O que eu faço? Eu faço, além de promover todas essas informações, eu ainda acompanho, né, todo o seu desenvolvimento através do Papo Firme, aonde você pode tirar dúvida comigo, não só no nosso canal do Telegram, que é um canal para os alunos, né, onde os alunos, eles trocam ideias, onde a gente publica a indicação de livros, onde a gente troca informações, como também através do meu WhatsApp, através de um canal direto. Ou seja, você vai poder ser acompanhado, as atitudes que você toma, né, as dúvidas que você tem, vão poder ser acompanhado por uma sexóloga, sabe, que está aqui na estrada há muito tempo, né, que entende daquilo que ela está falando. Não estou aqui trazendo para vocês situações que não existem, situações que são aleatórias e que poderia passar muito bem, obrigado. Não. Eu estou trazendo aqui para vocês situações que podem se tornar dramáticas na vida da gente se a gente não olha, como a gente não vem olhando, para a sexualidade dos nossos adolescentes com a devida importância que ela merece. Então, a sexualidade na adolescência não é um acessório. A sexualidade na adolescência é a vida do seu filho, é a vida da sua filha. E você precisa, não é? Como todas as pessoas precisam, passar a olhar para essa sexualidade com mais atenção, né? Vendo essa sexualidade dentro, né, da importância que ela tem em cada uma dessas questões que eu trouxe hoje à noite aqui para vocês. Então é com esse intuito que eu criei o Papo Firme, que eu disponibilizo o Papo Firme aqui para vocês. Até sexta-feira estão abertas as inscrições para essa nova turma do Papo Firme. Depois a gente fecha e aí eu não sei quando é que será o próximo lançamento dele, né? Mas as pessoas que estão interessadas em de fato aprender, claro, eu tenho um monte de conteúdo gratuito que vocês vão ter uma série de dicas, mas como eu já disse, não é isso que faz você de fato aprender a falar. Para você aprender a falar, você tem que entender o que se passa com seu filho e com a sua filha, né? Sem precisar ser uma sexóloga, porque eu já trago tudo mastigadinho para vocês, ou seja, os assuntos que são importantes para que você tenha de fato condições de conversar com seus filhos a respeito de sexualidade e mais, a respeito do tema sobre sexualidade que você quiser conversar com ele, né? Então,
A Márcia coloca aqui que ela está vivendo essa fase com a filha dela, que aconteceu isso com a filha, a Lu também coloca aqui. Então, gente, é muito importante que a gente olhe para essas questões, que a gente veja os nossos filhos como um ser sexuado que eles são, para que a gente possa fazer dos nossos filhos pessoas responsáveis e pessoas felizes com a vida dele, né? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou aqui à disposição de vocês. Deixa eu só olhar aqui, voltar aqui no Instagram, que eu vi que tinha... Aqui o Tiago já colocou o link do Papo Firme. Então, quem quiser se inscrever, entra aqui no link, tá lá ele tá aberto até sexta-feira, às 23h59. Depois a gente fecha. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Vamos voltar aqui para ver se tem alguma pergunta. A senhora acha que muitas mães e pais antigamente acham uma falta de respeito em falar sobre sexo com os filhos? Antigamente se achava uma falta de respeito mesmo, algum filho vir querer falar sobre sexo com os pais. E os pais, eles, na verdade, achavam que isso era uma coisa que não era para ser falada com os filhos. Agora, o fato de antigamente se achar isso não significa que essas pessoas estavam com a verdade. Porque o que a gente vê acontecer é que exatamente por não ter sido conversado sobre sexualidade, as pessoas não aprenderam a lidar com a sua sexualidade. A sexualidade, como eu disse aqui para vocês, é parte da vida, né? É quase que um todo da nossa vida está ligado à nossa sexualidade. Então é a mesma coisa que você nunca falar com seu filho sobre alimentação. Agora, a questão é que a sexualidade ela vinha permeada desses mitos, permeada de tabus, de restrições, né, que a sociedade criou para que isso tudo fosse contido. Então, como isso mexia diretamente com a moral das pessoas, que foi o jeito que eles encontraram para segurar a sexualidade das pessoas, o desejo sexual das pessoas, não a sexualidade, mas o desejo sexual, foi trazendo essa questão da moralidade, a questão as igrejas, né, trazendo também como a questão de algo que não deveria ser feito, que era pecado. Então tudo isso foi juntando e se tornou uma proibição, ou seja, não era possível se falar sobre sexualidade. E é por isso que no curso Papo Firme, num dos primeiros módulos que eu trago vamos deixar a vergonha de lado, não é? E para isso, o que eu faço? Eu conto para vocês um pouco dessa história da sexualidade. Como foi que tudo aconteceu? De onde vem essa proibição? Por que antigamente as pessoas não queriam falar sobre sexualidade? Não queriam, não podiam. Por que as pessoas não podiam falar sobre sexualidade? Por que era desonroso um filho falar com o pai ou fazer alguma pergunta para o pai ou para a mãe a respeito de sexualidade? Então, tudo isso eu trago num dos módulos que é exatamente para a gente poder entender. Porque quando a gente entende as coisas, quando a gente entende o que se passa, a gente lida com o fato com muito mais tranquilidade. Se eu sei que se eu correr demais com o meu carro perde a estabilidade, sabe, eu lido com o meu carro com muito mais cuidado. Agora, se eu não sei, eu meto o pé no acelerador e seja o que Deus quiser. A mesma coisa vai acontecer com a sexualidade. Se a gente não orienta, se a gente não senta, se a gente não conversa, se a gente não presta atenção, olha quanta coisa que eu trouxe aqui para vocês hoje que tem a ver com a sexualidade do seu filho ou da sua filha na adolescência. Eles não saberem de nada disso é caminhar às cegas, num momento da vida que eles estão caminhando para essa sociedade, para andarem sozinhos com os pés deles. Então, antigamente não se falava, mas hoje sim. Hoje, você pode sim falar e deve falar com seu filho ou com a sua filha sobre sexualidade, porque isso tranquiliza, porque isso dá segurança, porque isso evita que eles fiquem vulneráveis. E mais, aproxima você do seu filho e da sua filha. E dessa forma é que a gente consegue protegê-los.
sim, muito difícil o diálogo, mas já tem alguns pais que têm, mas a grande maioria que eu vejo aqui, muitos trazem aqui no meu canal exatamente essa dificuldade, né? As crianças estão batendo mais... Foque a Loki, não entendi. Não entendi. Bom, gente, vamos ver aqui para baixo se chegou alguma aqui no YouTube, só um comentário. Era colocado, sim, também como um pecado. Aqui tem uma colocação. Acredito que muitas vezes nem os pais sabiam orientar o filho, porque também não tiveram orientação, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Não é por ruindade, não é por maldade, não é porque a gente não quer. Não, muitas vezes é porque a gente tem mesmo dificuldade de abrir esse diálogo, de ter essa conversa. Então, o fato da gente ter essa dificuldade faz com que a conversa não aconteça. A gente não tem uma referência. E foi exatamente por conta disso, né? Por perceber, por sentir que existe ainda essa dificuldade das mães e dos pais conversarem com seus filhos sobre sexualidade, que eu criei o Papo Firme. Então, o Papo Firme, ele traz exatamente aquilo que é necessário para a gente poder aprender e se descontrair, a saber o que é necessário conversar, como conversar, né? E ter informações suficientes para trazer coisas que agregam valor para o nosso filho e para a nossa filha, para despertar neles essa vontade de querer conversar com a gente. Então, tudo isso foi pensado, né? E foi esquematizado, passo a passo, para que você pudesse, só com um curso de 6 semanas, você então ser capaz de fazer essa conversa, de ter esse diálogo com seu filho ou com a sua filha. Deixa eu ver aqui. Lena, eu digo que não fala com eles, chega até a ser falta de amor por eles. Exatamente, Priscila. Mas eu não... Quer dizer, não é uma questão de ser falta de amor. É porque as pessoas... porque seria falta de amor sabendo de tudo isso e não se interessar pela sexualidade deles. Agora, muitas vezes é o que foi colocado aqui. Não é que eles não... que é falta de amor, mas por não saber, acabam não dando a devida importância para a sexualidade. E aí... os filhos acabam não se sentindo amados, entendeu? A mãe ou o pai, eles não acham que o que eles estão fazendo é falta de amor. Muito pelo contrário, muitas vezes eles acham que é por amar demais que eles estão fazendo isso. Só que não é. Na verdade, se torna o contrário, ele acaba se tornando cúmplice de abusador, favorecendo a gravidez na adolescência, favorecendo a doença sexualmente transmissível, favorecendo a exposição na internet, ou seja, promovendo uma primeira vez antes da hora, antes do tempo, sem que o seu filho esteja preparado. E tudo por quê? Porque o seu filho não tinha com quem conversar, sua filha não tinha com quem conversar. Com alguém que de fato pudesse orientá-la, baseado em quê? Nas expectativas, nos valores, né? E naquilo que a família dela acredita, que a família dele acredita. Então, essa importância da gente conseguir dar ao nosso filho a atenção devida, quer dizer, dar ao nosso filho a atenção devida à sua sexualidade, faz com que a gente, de fato, tenha esse gesto mais amoroso, esse gesto mais cuidador de forma assertiva, e não o cuidador, né, que deixa que seu filho vá caminhando às cegas, né, como foi colocado aqui, caminhando às cegas e ir através de tentativas de acertos e erros, ver o que vai acontecer com a vida deles. E isso, gente, não é a coisa mais legal que a gente pode fazer pelos nossos filhos. Né? Tem aí uma oportunidade de você fazer uma educação muito melhor, uma educação muito mais embasada, uma educação que você de fato sabe o que é que você está ensinando para o seu filho ou a sua filha. Né? Uma educação que você tem direito, sabe, a ter um acompanhamento por mim, por tempo indeterminado, vocês têm um acompanhamento direto pelo WhatsApp, vocês têm um acompanhamento, né? Imagina, vocês têm
Vocês podem tirar dúvida comigo direto pelo meu WhatsApp. Você manda dúvida e eu vou lá e eu respondo para você. Isso facilita muito mais do que você ficar aí quebrando a cabeça, né? Sem saber como é que você vai lidar com aquele tipo de situação. Nós temos esse grupo no Telegram, temos a mentoria, uma vez por mês eu faço um encontro com todos os alunos, onde a gente conversa sobre, né, sobre os temas que eu trouxe no curso Papo Firme, ou mesmo sobre outras questões que as pessoas vão identificando e que a gente pode, ali naquele espaço, crescer, né, se desenvolver nesse entendimento da sexualidade, que é algo muito mais importante na nossa vida e na vida dos nossos filhos do que muitas vezes a gente imagina. Se você não sabe por onde começar, eu sei e tenho como te ajudar nisso. Vai lá, assiste ao 4º episódio da minissérie Sexualidade se Aprende em Casa, né? E nesse 4º episódio eu mostro para você como desenvolver esse papo firme com a sua filha ou com o seu filho, tá? Cadê aqui? Ai. Alguém falou aqui. Boa noite, tenho um filho de 16 anos e um de 9, mas também nem sei por onde começar. Então, vai para você também, Rodrigues, aqui a minha fala. Vai lá, assiste o 4º episódio da minissérie, que nesse 4º episódio você vai saber exatamente como você pode fazer parte dessa nova turma, né, do Papo Firme, e eu terei o maior prazer em ter vocês como meus alunos, né? O seu curso aborda como identificar possíveis tendências ao homossexualismo? Não, na verdade, o meu curso, quer dizer, homossexualismo é um termo que a gente não usa mais, né? Usa-se homossexualidade. No meu curso, a gente conversa como que o desenvolvimento sexual ele acontece e o que é uma pessoa homossexual, o que é uma pessoa heterossexual, bissexual, transexual. Então, todos esses jeitos sexuais de ser eu abordo no meu curso. O acompanhamento é muito importante para tirar as dúvidas, sem dúvida nenhuma, Janice. O acompanhamento ele é fundamental, porque muitas vezes, mesmo com tudo ali, a gente sabe, tem horas que a gente vai ter dúvida, a gente não vai saber se será que eu pego aqui para a direita ou para a esquerda? Então, se a gente tem um GPS, aí no caso o GPS sou eu, né? Eu com o meu conhecimento posso ajudá-lo, claro que eu não sou um GPS e tem muitas coisas, pode ser até que eu nem saiba, mas a gente juntas vai descobrir e com esse acompanhamento, com alguém que já percorreu esse caminho, é muito mais fácil, né, da gente acertar e fazer, né, um trabalho que seja mais eficiente e mais eficaz do que quando a gente caminha sozinha, sem saber onde tirar essas dúvidas, como tirar essas dúvidas, né? Ou seja, acaba desistindo e deixando que o filho e a filha vivam a sua sexualidade do jeito que der, e aí Deus que tome conta, né? Como muita gente acaba entregando. E Deus tem tanta coisa para fazer, né? Por que a gente não faz a nossa parte? Então é muito importante que a gente faça a nossa parte, que é exatamente conversar e preparar os nossos filhos para que eles vivam a sexualidade saudável. Tenho medo de incentivá-la a ter essa vida sexual antecipada. O que incentiva a vida sexual antecipada é a gente não conversar, é a gente não preparar. Informação não faz ninguém fazer nada que não se sinta preparada, muito pelo contrário. Porque quando você informa, quando você tem condições de fazer com ela um exercício, né, como eu mostro para vocês e trago no curso Papo Firme, onde você pode conversar e saber o que é necessário para a gente ter uma vida sexual, então fazer ela refletir sobre o que significa ter uma vida sexual, nesse momento, a gente está dando condições dos nossos filhos poderem fazer suas escolhas. Agora, quando ela não sabe nada, ela é levada pelo grupo, ela é levada pelos amigos, ela é levada, pelo impulso, ela é levada pelo tesão. Agora, quando ela tem condições de conversar, quando ela tem condições de esclarecer aquilo que está acontecendo com ela tem condições, pode ser até que ela tome a decisão de sim,
É ali mesmo, naquela hora que ela vai ter a sua primeira vez. Mas ela vai fazer isso sabendo o que ela está fazendo. E não por um simples impulso, né? Ou porque disseram que ela tinha que fazer isso.